Com as eleições do Brasil voltando ao centro das discussões novamente, uma velha pergunta volta ao ar. O Brasil deveria ter tido uma bomba atômica, mas vocês sabiam que o Brasil realmente chegou a desenvolver um programa nuclear secreto e que poderia ter levado à construção da bomba de fato? Durante o governo da ditadura militar, setores das Forças Armadas e do governo também estudaram a possibilidade de tecnologia que mudasse os fins militares. E o mais surpreendente é que eles chegaram a preparar um lugar para os testes nucleares, que foi na Serra do Cachimbo, no Pará. O projeto foi definitivamente encerrado no início da década de 90, e foi na década de 90, durante o governo do Fernando Collor, que o próprio presidente participou de um gesto que tornaria simbólico. Ele literalmente jogou uma pá de cal num buraco que havia sido preparado para possíveis testes nucleares. E essa história é muito mais complexa do que simplesmente dizer que o Brasil quase teve a sua bomba atômica. Então, como o Brasil chegou tão perto disso, e quem estava por trás desse projeto? E por que o país simplesmente abandonou esse caminho definitivamente? Logo após a Segunda Guerra Mundial e as bombas atômicas serem lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, que acabou colocando o mundo sobre uma nova realidade que era justamente a da era nuclear. Pouco tempo depois, a União Soviética também desenvolveria sua própria bomba atômica. Começava então uma corrida tecnológica e militar que marcaria todo o século XX, chamado a Guerra Fria. E nesse novo mundo dividido entre as superpotências nucleares, o Brasil também começaria a olhar para a energia como uma questão estratégica. É importante deixar claro, porém, que o interesse brasileiro pela tecnologia nuclear não nasceu na ditadura militar de 1964. O país já discutia de fato o desenvolvimento de projetos relacionados à energia nuclear antes, mas o regime militar daria uma nova dimensão estratégica para essa questão. No início da ditadura militar, o governo de Castelo Branco mantinha uma política externa fortemente alinhada aos Estados Unidos. Nesse contexto, havia pouco espaço para que o Brasil pudesse de fato desenvolver o seu próprio programa nuclear militar independente, especialmente em uma América Latina, quando Washington buscava preservar sua influência estratégica. Mas isso começaria a mudar de fato com a chegada de Costa e Silva ao poder. O Brasil passou a buscar uma política externa mais independente por volta de 1967, assinando o tratado que transformava a América Latina e o Caribe em uma zona livre de armamentos nucleares. Só que havia uma diferença fundamental. O Brasil assinou o tratado regional, mas não assinou o tratado de não proliferação nuclear, o famoso TNP. Essa recusa, enfim, não foi por acaso. O TNP estabelecia uma divisão bastante rígida entre os países que já possuíam suas armas nucleares e os que ainda não tinham. E essa questão ficaria ainda mais evidente durante o governo de Ernesto Geisel. Segundo Hélio Gaspari, Geisel não tinha o objetivo imediato de fabricar uma bomba nuclear. Porém, ele defendia que o Brasil tivesse a possibilidade de criar uma futuramente, caso o Brasil quisesse. E justamente aí que começa uma das partes mais curiosas dessa história. Porque o Brasil, ele não estava de fato tentando construir a sua própria bomba. O que de fato alguns setores do Estado brasileiro queriam realmente era garantir que, caso num futuro possível o Brasil quisesse construir a sua bomba de fato, ele tivesse tecnologia e capacidade para de fato fazer isso. E essa é uma diferença fundamental para você entender como o Brasil acabaria chegando, décadas depois, naquele misterioso buraco aberto no Pará. E eu não poderia esquecer também de pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e comentar alguma coisa aí se vocês quiserem. Isso ajuda muito o canal. É durante a década de 1970 que o período brasileiro começa a ganhar uma dimensão ainda maior. O Brasil vivia o chamado milagre econômico, período em que o país apresentou taxas muito elevadas de crescimento econômico e que acelerou seu processo de industrialização. Mas ao mesmo tempo, o cenário internacional também estava mudando. Os Estados Unidos e a União Soviética entraram em um período conhecido como detempo, uma relativa distensão em relação às duas potências. Essa redução momentânea durante a Guerra Fria abriu algum espaço para que os países em desenvolvimento buscassem ampliar a sua própria autonomia econômica, tecnológica e propriamente diplomática. E o Brasil também não ficou fora dessa. O Brasil queria aproveitar bastante esse momento. Foi durante o governo de Médici que o país passou a defender ainda mais a ideia de que o Brasil deveria se transformar em uma grande potência. E o projeto tinha até nome, chamava Brasil Grande Potência. E em 1972, o governo lançou o primeiro plano de desenvolvimento, o primeiro PND, o que estabelecia grandes objetivos para o crescimento econômico e para uma transformação estrutural do país. A ideia era ambiciosa e industrializar ainda mais o Brasil, ampliar sua infraestrutura, desenvolver setores estratégicos e reduzir a sua dependência tecnológica em relação às outras grandes potências. E entre esses setores estratégicos estava justamente a energia nuclear. O Brasil queria dominar tecnologias que eram consideradas fundamentais para uma grande potência. E isso nos levava novamente à questão nuclear. Porque para os militares e para a parte burocrática estatal brasileira, dominar a tecnologia nuclear não significava necessariamente construir uma bomba naquele momento. Significava que talvez, e mais importante ainda, tivesse autonomia suficiente para que o Brasil pudesse decidir o seu próprio futuro.
e também o que ele poderia fazer com essa tecnologia mais para frente. É justamente nesse contexto de busca por autonomia que o Brasil começa a olhar para o país parceiro, que era a Alemanha Ocidental. Em 1975, o Brasil e a Alemanha Ocidental assinaram um ambicioso acordo de especulação de cooperação nuclear. Mas por que o Brasil precisava de um novo parceiro? A resposta começava justamente em Angra 1. O primeiro reator nuclear brasileiro havia sido construído com a participação de uma empresa americana chamada Westinghouse, o que deixou o Brasil dependente dos Estados Unidos para o fornecimento do combustível, nuclear. O problema é que naquele momento os americanos não estavam dispostos a garantir indefinidamente o fornecimento de urânio enriquecido. Para um país que pretendia construir uma grande indústria nuclear, depender de outro estado justamente para obter o seu combustível significava uma enorme vulnerabilidade estratégica. E o Brasil decidiu então por uma alternativa. E foi aí que surgiu a Alemanha Ocidental. O Acordo de 75 era gigantesco para os padrões brasileiros. E o projeto previa uma construção de 8 reatores nucleares de aproximadamente 1.300 megawatts, cada um deles, além da transferência de tecnologia e o desenvolvimento de uma indústria nuclear brasileira. O objetivo oficial que o governo dava era de aumentar a geração de energia e acompanhar o processo de industrialização do país. Mas havia algo ainda mais importante por trás disso, que era justamente a autonomia tecnológica. O Brasil não queria simplesmente comprar usinas prontas. O Brasil queria aprender a dominar as tecnologias necessárias para que ele produzisse um combustível nuclear, construir seus equipamentos e desenvolver uma indústria nuclear pronto. E aí que a história começa a ficar mais interessante ainda. Porque embora o acordo brasileiro com a Alemanha tivesse oficialmente pacífico, algumas tecnologias que o Brasil buscava dominar também eram em determinadas circunstâncias para aplicações militares. Assim, durante o governo de Médici, Geisel e posteriormente de Figueiredo, o programa nuclear passou a ocupar um lugar estratégico dentro do projeto de desenvolvimento nuclear brasileiro. Energia, industrialização, tecnologia e soberania nacional estavam cada vez mais ligados à mesma questão. Até onde o Brasil poderia chegar no domínio da tecnologia nuclear. E enquanto o programa oficial avançava, dentro das próprias estruturas do Estado brasileiro, começava a surgir algo muito mais secreto. Quando o João Figueiredo de fato chegou ao poder, em 1909, o programa nuclear brasileiro entrou em uma nova fase. A questão nuclear deixou de ser vista apenas como um projeto de desenvolvimento tecnológico e energético. E dentro das Forças Armadas, ganhou força uma vertente muito mais ambiciosa, a possibilidade do Brasil de fato desenvolver a sua capacidade militar nuclear. E foi justamente nesse período em que o Brasil mais se aproximaria de fato de passar de apenas um país interessado em dominar a tecnologia para buscar a capacidade necessária para de fato fazer um artefato nuclear. Entre 79 e 85, durante o governo Figueiredo, os projetos militares secretos avançaram significativamente. A Marinha, o Exército e a Força Aérea desenvolveram projetos próprios, muitas vezes paralelos ao próprio programa oficial do Brasil. E havia uma preocupação central. O Brasil precisava dominar o ciclo completo do combustível nuclear. Não bastava possuir somente os reatores. Era necessário dominar toda a tecnologia, como o enriquecimento do urânio e as outras etapas do ciclo nuclear. Porque quem controla de fato toda essa tecnologia possui uma capacidade estratégica infinitamente maior. Foi justamente nesse período que o projeto brasileiro deixou de ser apenas uma questão de queremos dominar a tecnologia nuclear e passou a se aproximar perigosamente da pergunta: e se a gente de fato construísse uma bomba nuclear? E por isso, durante os anos de 1979 a 1985, são considerados os momentos em que o Brasil mais esteve próximo de fato desenvolver uma bomba nuclear militar. E o mais surpreendente é que esse projeto não estava necessariamente acontecendo diante dos olhos do público. Enquanto o Brasil oficialmente defendia o uso pacífico da energia nuclear, setores das Forças Armadas conduziam um projeto paralelo e secreto. O país tinha entrado numa espécie de corrida contra o próprio relógio. E no centro dessa coisa toda, havia um objetivo que até então parecia distante, e fazer o Brasil entrar definitivamente no Clube das Nações com capacidade de produzir uma bomba nuclear de fato. E durante a ditadura militar, o programa brasileiro começou a ganhar uma dimensão muito além da própria produção de energia. Dentro das Forças Armadas começaram a surgir projetos distintos para tentar dominar a tecnologia nuclear e que poderiam ser aplicadas em experimentos militares no futuro. Esse conjunto de iniciativas ficou conhecido posteriormente como o Programa Nuclear Paralelo. E havia um detalhe curioso: cada Força Armada fazia o seu próprio caminho. A Força Aérea pesquisava tecnologias de enriquecimento de urânio utilizando laser. O Exército trabalhava em um desenvolvimento de um reator que utilizasse o urânio, o grafite e que pudesse produzir plutônio, um material que poderia ser utilizado na fabricação de bombas nucleares. E a Marinha desenvolvia aquele que acabaria sendo considerado o projeto militar mais avançado: o domínio do ciclo do combustível nuclear e a instalação experimental relacionada à produção da energia,
que no futuro poderia permitir o Brasil desenvolver os submarinos de propulsão nuclear. Caso do submarino nuclear que o Brasil está construindo aí desde que eu era criança, ou que eu estava nascendo até hoje. Havia ainda outro fator pressionando o Brasil, a Argentina. E aqui a gente pode ver também que a treta do Brasil com a Argentina, ela não fica só no futebol. A gente pode ver que o Brasil ele começa a olhar com maus olhos a Argentina e a Argentina vice-versa o Brasil, né? Então, o Brasil e a Argentina eram rivais históricos na América do Sul. E durante a Guerra Fria, os dois países passaram a acompanhar atentamente o desenvolvimento dos respectivos programas nucleares. No início da década de 80, essa preocupação aumentou ainda mais. Em 81, estudos dentro do governo brasileiro avaliaram a possibilidade dos argentinos construírem a sua bomba nuclear antes do Brasil. Começaram então a circular informações e preocupações sobre uma possível bomba nuclear argentina. A possibilidade da Argentina chegar primeiro ao domínio de uma arma nuclear passou a ser considerado problema estratégico para setores do governo brasileiro. Só que havia um obstáculo ainda maior, o próprio dinheiro. O Brasil acabava de entrar em uma crise econômica e grandes projetos de desenvolvimento de década anterior haviam consumido enormes recursos e manter esse programa nuclear militar era extremamente caro. Além disso, avaliações brasileiras indicavam que a própria Argentina também estava enfrentando dificuldade econômica e eles conseguissem construir a sua própria bomba nuclear. A corrida nuclear sul-americana começava a perder força então, e aconteceu algo que mudaria completamente a história: a redemocratização. O Brasil e a Argentina começaram a abandonar a lógica da competição nuclear e passaram a construir uma relação de cooperação. Já em 86, o José Sarney e o Raul Alfonsín se encontraram em Foz do Iguaçu em um momento que simbolizou uma nova aproximação. A rivalidade nuclear começava a dar lugar a uma confiança mútua entre os dois países. E esse processo culminaria em 91 com a criação da ABAC, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Pela primeira vez, os dois países criavam um mecanismo de conjunto para verificar e controlar suas matérias e instalações nucleares, mas o Brasil ainda precisava tomar uma decisão definitiva sobre o seu próprio destino nuclear. E essa decisão veio durante o governo de Fernando Collor. O novo governo, que também tinha confiscado o dinheiro do Banco dos Brasileiros, acabou que também passou a desmontar e investigar estruturas relacionadas aos antigos projetos militares nucleares. E foi justamente nesse contexto que uma das cenas mais simbólicas e trágicas para a história nuclear brasileira aconteceu. Em 1990, o Collor visitava a Serra do Cachimbo, no Pará. E ali existia um poço que era construído para possíveis testes nucleares. E, diante das câmeras, e fazendo o show que o Collor era muito famoso por fazer, simplesmente o presidente pegou uma pá, colocou cal e jogou no buraco que era para supostos experimentos nucleares. Isso era um gesto simbólico que carregava uma mensagem do governo Collor. O Brasil estava de fato abandonando definitivamente o caminho que poderia levar a uma construção de uma bomba nuclear. Anos depois, em 98, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil daria mais um passo ainda a essa ruína nuclear do Brasil, assinando o tão famoso Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP. Assim, depois de décadas de pesquisa, projetos secretos, rivalidades e um enorme investimento que o Brasil acabou fazendo, o Brasil finalmente escolheria outro caminho. Mas a pergunta era: o quão perto de fato realmente o Brasil chegou de construir a sua própria bomba nuclear?